Olá, meus amores, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então vamos para mais uma aulinha de história? Na nossa aula de história de hoje, nós iremos falar sobre a cana-de-açúcar. Iniciaremos com a produção de açúcar e os holandeses. Entre os alimentos que consumimos todos os dias, um deles chama a atenção em especial: o açúcar. Refinado, branquinho, cristal ou mascavo. Ele chama a atenção pelo sabor e pelo prazer que ele proporciona. E é um ingrediente muito utilizado em sobremesas e muitas outras coisas. Hoje nós temos a facilidade de encontrar o açúcar, mas há 500 anos atrás o açúcar era um artigo de luxo. O açúcar ele valia tanto que ele chegava a valer mais do que o ouro. Tanto é que ele era deixado como herança e servia de dote de casamento. Então vamos agora saber sobre o valor comercial do açúcar. Então, quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, eles viram que o Brasil ele tinha uma expansão territorial e agrícola. E com isso, não foi por acaso que eles tiveram a ideia de plantar o açúcar. Não. A ideia de plantar o açúcar, ela se deu por quê? Primeiro, o açúcar era um produto de grande valor na Europa. Segundo, os colonos portugueses tinham experiência no plantio e na produção. Então, por isso que o açúcar se tornou um produto muito rico e muito comercializado no Brasil no período colonial. Então agora nós vamos falar sobre os primeiros engenhos. Então, o açúcar era produzido nos engenhos, que foram construídos em lotes cedidos a colonos. A produção se deu em fazendas de monoculturas, baseadas no trabalho escravo. No sistema de monocultura, produz apenas um tipo de produto, com o objetivo de exportá-lo e não para consumo do comércio interno. O primeiro engenho foi instalado na capitania de São Vicente, em 1532, por Martim Afonso de Souza. Logo, outros engenhos se espalharam pelo litoral brasileiro, nos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e até na região Nordeste, em especial na Bahia, Pernambuco e Paraíba. Sociedade açucareira. Então, para saber mais sobre a sociedade açucareira e seus modos de vida e trabalho, observe com atenção a imagem a seguir e seus detalhes, que nos dão a ideia de como era a sociedade do engenho. Como eram os engenhos? Chamados de engenho, a fazenda de cultivo e processo de cana-de-açúcar. No início, a palavra engenho designava o local onde o açúcar era fabricado, especialmente a moenda que tritura a cana-de-açúcar. Com o tempo, passou a designar toda a estrutura da fazenda, como as plantações, o pomar, as moradias, a senzala, a moenda e os demais espaços. O engenho era o centro da vida econômica colonial. O senhor da propriedade e sua família, pequenos proprietários, escravos, trabalhadores livres como carpinteiros, pedreiros, caixeiros, carregadores, entre outros. Todos, enfim, estavam ligados de forma direta ou indireta aos engenhos. Em geral, toda a sociedade açucareira vivia na dependência do senhor do engenho. Mulher, filhos e empregados lhe eram submetidos às decisões relativas aos negócios e à vida familiar. Os meninos eram preparados para administrar a propriedade, principalmente o primogênito. E as meninas costumavam ser educadas para o casamento. Dependências do engenho. Então nós temos a Casa Grande. Casa Grande é o local onde ficavam os senhores. Temos a senzala, que é o local onde ficavam os escravos. A capela, que era a horta, e o canavial. Como o açúcar era fabricado?
O caldo, ele era extraído da cana, chamado de garapa, era colocado em grandes tachos ou caldeiras de cobre para ser fervido nas fornalhas. Era um trabalho desgastante e lento, pois até o caldo engrossar e se conseguir o melado, os escravos não podiam parar de mexê-lo, ficando assim exposto durante horas seguidas ao calor das fornalhas. O próximo passo era despejar o melado em cones de argila para esfriar e se condensar. Em seguida, era levado à casa de pulgar, processo que cristalizava e branqueava. Nos galpões, pedaços endurecidos, os chamados pães de açúcar, eram quebrados em grãos e armazenados em caixotes. A partir daí, muitos aspectos da sociedade atual são heranças dessa cultura dos engenhos. É o caso de alimentos como a rapadura e de inúmeras festas populares como a descrita em vários livros, revistas e pesquisas. Aí, na página 33 da apostila de vocês, nós temos aí uma atividade. Eu vou explicar para vocês como que vocês irão fazer essa atividade. Então vamos lá. Aí temos aqui na atividade, ó, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de álcool combustível. Por isso, o governo brasileiro estimula o aumento das lavouras de cana no país. Alguns especialistas, contudo, criticam essa política. Aí aqui no livro de vocês está dizendo que vocês vão fazer em grupo, mas não vamos fazer em grupo, vamos fazer individual, tá? Porque nós sabemos que ainda não podemos sair da nossa casa para estar em contato, em aglomeração com outras pessoas. Então, vocês irão fazer sozinhos, cada um na sua casa. Primeiramente, vocês vão buscar informações sobre as consequências da expansão nas lavouras de cana-de-açúcar no Brasil. Depois, com base nos dados coletados, vocês vão elaborar um resumo. E por último, vocês vão fazer uma apresentação através de vídeo, tá? Vocês vão fazer um vídeo falando o que vocês descobriram nessa pesquisa. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de história de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Mas agora é com vocês. Vamos lá na apostila fazer as atividades das páginas 29, 30, 31, 32 e 33. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.